Eu vou cortar aqui, então, o lençol de baixo, o lençol com elástico. Eu tô usando aqui o percal. O percal, ele tem 2,5 metros de largura. Olha, ele está dobrado ainda, né? Então, olha, tem duas partes aqui. Ele tem 2,5 metros de largura. O meu lençol de baixo, eu tenho que cortar 1,10 metro. Deixa eu ver aqui que eu não me lembro. Então, eu tenho que cortar o lençol de baixo. 1,10 metro por 1,70 de comprimento. O comprimento do tecido é aqui, mas eu não vou cortar 1,70 m aqui no comprimento para fazer o lençol de baixo. Como esse lençol, como o percal tem 2,5 metros de largura, eu vou cortar a largura do lençol aqui, ó, que é 1,10 m. Eu tenho 2,5 aqui, 1,70, né, que eu vou tirar, e o que sobrar daqui eu ainda posso fazer a fronha desse joguinho, entendeu? Então, não tem perda. Então, eu vou medir aqui simples, ó, ele está dobrado. Eu vou medir aqui, então, 1,10 m. Essa medida, como eu já expliquei, se você já viu o vídeo das medidas, calculando as medidas, já é com todas as costuras. Então, eu vou medir aqui 1,10 m. E simples, vou cortar, tá? Um 1,10 m, você viu, eu medi lá, peguei 2 pontos, vou fazer um risco, ligando esses pontos, e vou cortar, simples assim. Esse restante aqui é o que eu vou fazer o lençol de cima. Então, eu tenho aqui 1,10 m, e agora, aqui na largura, ele está com 2,5 m, eu vou cortar 1,70 m. Como ele é muito largo, ó, eu dobro, né, eu abri e dobro para ficar mais fácil para mexer. Aqui a orelha do tecido, ó, eu acerto bem aqui e dobro ele. Eu vou medir, ó, 1,70 m, incluindo a orelha, tá? Eu deixo a orelha aqui porque é uma orelha grossa e ela aqui nessa lateral, ela vai ser feita a barra, a bainha. Eu não tiro a orelha. Que dá o meu 1,70 m. Risco e corto. Essa sobra aqui, ó, na largura, eu vou fazer, aqui dá pra fazer tanto o virol do lençol, como a fronha do travesseiro e da sobra, ó. Dá pra, na realidade, dá pra fazer 2 fronhas. Ou o virol do tecido, porque ele tá no 2,5 m, né? E aí, vamos começar as marcações. Feito o corte do tecido, nós vamos aqui nos 4 cantos, olha. Nas 4 pontas, nós temos que fazer um corte onde irá o elástico para ele abraçar. Esse corte na ponta é definido
pelo quê? Pela altura do colchão, que lá nas medidas, na aula das medidas, de como calcular, passou. Então, você tem a altura do colchão, que normalmente é 12, mais o tanto de costura que você deixou aqui. No meu caso, aqui neste, eu quero que ele entre bem embaixo do colchãozinho. Então, é 12 da altura do meu colchão e mais 8 centímetros de costura que eu deixei. Ou seja, de costura não, do que ele vai entrar embaixo do colchão, mais a bainha aqui onde vai o elástico. Então, é 12 mais 8, 20 centímetros. Então, eu vou riscar aqui, ó. Vou marcar 20 aqui, vou fazer um quadrado. 20 aqui e mais 20 aqui, certo? Vou fazer esse quadrado nas 4 pontas. Nas 4 pontas, você vai fazer isso. E aí, então, feito isso, nas 4 pontas, você vai cortar aqui, ó. Você vai cortar esse quadrado, mas com uma margenzinha de costura, tá? Você deixa uma margem de costura aqui de meio ou 1 centímetro. Repito, se a sua máquina for doméstica, deixe 1 centímetro de costura, e se a sua máquina for industrial, deixe meio centímetro de costura. No meu caso aqui, eu vou deixar meio centímetro, porque se você cortar no risco que você fez de 20, na hora de costurar, a sua costura vai vir pra cá, ó. Então, ele vai ficar com uma margem maior e ele não vai se ajustar como eu acho que deve ajustar no colchão. Então, você faz a sua marca de 20 e corte com uma margem de costura. E você vai costurar, aliás, a margem de costura aqui, tanto o meio como desconsidere isso, porque você vai costurar no risco que você fez. Então, não importa. É que aqui depois eu vou passar o overlock, né? Tirei. Tenho minha marca e tenho a minha margem de costura. Como é que eu vou costurar? Isso nas 4 pontas, tá? Aí, você vai fazer isso aqui, ó, unir aqui e aqui, e você já tem o seu risquinho aqui, ó. E aí, você vai passar uma costura no risco que você marcou os 20 centímetros. Fez essa costura, overloca ou passa zigue-zague, ok? Outra forma de fechar isso aqui, caso você queira, pode ser com costura francesa. Aí, você vai passar uma costura na beiradinha, desvira e passa outra costura do outro lado. Aí, aqui fica bem acabadinho, sem precisar nem passar overlock e nem zigue-zague. Feito? Agora, vamos para a máquina, costurar, fechar aqui e passar o elástico em tudo. E agora, então, eu vou fechar os meus cantos aqui, propriamente dito, vou fazer o meu lençol. Eu vou fechar esses cantos aqui, ó. Isso é ótimo para quem não tem overlock também, para quem não tem zigue-zague. Como ele não tem direito e avesso, você vai ter que eleger e tomar cuidado para quando você for a fazer o acabamento nos 4 cantos, porque já aconteceu comigo, de eu dar acabamento de uma forma num canto, chegar no outro canto, eu não prestar atenção onde é o direito e o avesso, e eu ficar com acabamento um para o lado direito, outro para o lado esquerdo, né? Então, preste atenção. Então, como eu risquei, eu vou considerar que onde tem o risco, né? Os cantos que tem o risco é o avesso do meu lençol, beleza? Então, eu vou aqui, ó, onde não tem o risco, ele está cortado assim, né? Eu vou unir essas pontas aqui, ó, certinho aqui.
Então, eu fiz isso aqui, ele tá assim, né, ó. De novo, ele está assim. Aqui pelo direito, ó, eu vou dobrar pro avesso e unir, ó, avesso com avesso. E vou passar uma costurinha na beiradinha aqui, ó. Ela tem que ser menor que a sua costura. Então, se você vai costurar com uma margem de meio centímetro, que é o pé da industrial, passe uma costura menor, tá bom? Eu vou passar aqui, ó, o meu risco, onde eu risquei a minha costura é aqui, ó. Eu vou passar uma costura no meio aqui, ó, no início e no final, e passo essa costurinha pelo direito. Essa aqui é a costura francesa, tá? E aí, então, você vire para o avesso, ó, virou para o avesso, acerta bem a sua costurinha, aqui o biquinho, coloque pra dentro, pra fora, né? Acerte bem, assente essa costurinha, ó. E aí, então, você passa a sua costura aqui com o seu pé de máquina. Dessa forma, aquela costurinha que você fez vai ficar embutido. Você pode deixar aquela costurinha bem pequena, tá? E aí, então, o seu, ó, o avesso ficou assim, tá vendo? Olha o avesso, acabadinho, sem uma linha, sem precisar passar overlock ou zigue-zague. E o seu direito, então, ficou assim. Bom esse acabamento, né? Então, eu vou fazer isso nos 4 cantos. Então, agora, eu vou montar o lençol de elástico. Mas antes de eu montar, meu lençol tá aqui. Eu peguei esse retalhinho aqui porque eu quero mostrar pra vocês as possibilidades de como colocar o elástico. Por quê? Porque eu vou colocar meu elástico com o overlock. Mas se você não tem o overlock, é possível colocar sim. Então, o que eu faço? Se você não tem overlock, não tem zigue-zague, só tem uma reta industrial, como é que eu faço? Eu vou colocar aqui, começo colocando meu elástico assim, ó. Passo uma costurinha reta aqui com ele assim, sem puxar, só pra prender ele aqui, ó, tá? Que é mais fácil pra começar. Vou e volto, e aí sim, eu estou, ó, na beiradinha do tecido, tá vendo? Não precisa pôr muito, como dessa forma, que você não precisa colocar tão rente, porque às vezes pode sair fora. Pode colocar assim, ó, menos de meio centímetro pra dentro, sabe? Meio centímetro pra dentro, assim, ó, basta, tá bom? E aí, você estica o elástico, segura e costura. Na costura reta mesmo, ó, tá vendo? Estica e costura. E vai assim por toda a volta até chegar na outra ponta do seu elástico. E aí, você faz o acabamento lá, sobrepondo um sobre o outro. E aí, ele está aqui. Ó, ele fica todo desfiado. Então, se você tem zigue-zague, pode ser feito isso, ao invés de ser na reta, com o zigue-zague. E aí, então, depois de colocado o elástico, nós vamos dar o acabamento. Então, você pega uma parte dele, aqui. Ó, eu vou pegar aqui no meio, porque eu tô considerando como se aqui, ó, tivesse vindo todo elástico, porque quando você for fazer o acabamento, ele tá todo franzido assim. Então, você vai pegar numa parte aqui, ó, vai esticar e vai virar uma,
ele tá esticado, você tem que esticar 1 e 2. Segura firme e leva na máquina. Ó, tô esticando. Pronto. Pus aí, ó. E aí, eu vou dar uns pontinhos no início. Ele já tá seguro. E aí, então, eu vou esticar. Dobra 1, dobra 2. Segura ele esticado. E costura. Estica. Dobra 1, dobra 2. Você vai dobrar na largura do seu elástico, tá? E pronto. E aí, ele fica assim, ó. Tá? Ele fica bem acabadinho. Se sobrar umas linhas aqui, você corte tudo, não deixe nenhuma linhazinha aparecendo, tá? Você viu que ele tava desfiando. E aí, ele fica assim, ó, bem acabadinho, tá certo? Esse é se você não tem nada, overlock, nada. Se você tem zigue-zague, vai fazer da mesma forma. Ao invés de passar só a reta, você pode passar o zigue-zague, aí você estica e vira e fecha ele com a reta, tá bom? Agora, se você tem overlock, eu vou te mostrar como eu faço aqui no overlock. No overlock é a mesma coisa, gente, o overlock não tem como, ele faz barulho, tá? No overlock é a mesma coisa que da reta. O único problema do overlock que você tem que tomar cuidado é que a sua costura, o seu elástico, não pegue na faca, porque senão ele corta o elástico. Então, eu prendo ele aqui no início, onde eu vou passar o meu elástico, eu ali na reta faço a mesma coisa. Eu dou uns pontinhos aqui para segurar ele no lugar, peraí. Então, aqui, ó, ele tá preso, eu dei só uma costuradinha nele aqui para prender lá na reta, e aí eu ponho aqui no meu overlock, longe da minha faca, e a mesma coisa. Vou dar uns pontinhos aqui para segurar o meu elástico. Pronto, tá seguro. Então, agora, eu estico o elástico, seguro junto com o meu pano, ó. Estico o elástico, seguro com o meu pano, meu tecido, e vou passando. Você ajuda aqui, ó, atrás, ó. Tá? Você vai ajudando atrás, a mesma coisa, estico. O tecido pode até cortar, não pode cortar o elástico, tá? Então, você tem que ficar de olho para que seu elástico não seja cortado pela lâmina. Por isso que eu não coloco tão na beirada, sobra um pouquinho aqui, ó, meio centímetro, tá? E aí, fica assim. E aí, ele passado aqui na beiradinha, não é necessário, como ele tá com overlock, dar 2 voltas. Eu vou finalizar ele com uma volta só aqui, ó. Eu vou virar do mesmo jeito. Eu viro, estico e passo uma costurinha aqui na beiradinha. Estico, dobro uma vez só, porque ele tá com overlock, né? Coloco ele assim na máquina, dou meus primeiros pontinhos aqui e venho, ó, esticando, dobrando na largura do seu elástico e costurando. Dessa forma, ele fica assim, ó. Fica muito bem acabado. E outra forma de fazer esse elástico é a forma tradicional, que é... Deixa eu cortar aqui, ó, pra te mostrar nesse tecido aqui. Você vai escolher o que você prefere fazer, tá? No meu, eu vou fazer isso. Eu vou passar overlock, vou prender o elástico com overlock. Então, você tem aqui o seu lençolzinho. A possibilidade é, você vai fazer a canaleta do
elástico. Você vai virar meio centímetro, pode ser, só a beiradinha, e vira um, né? Você vai virar a largura que possibilite o seu elástico passar, ó, tá bom? Então, eu virei uma, duas, e eu vou fazer a minha bainha aqui, ó. Vou fazer isso na volta toda. Num determinado momento, quando, por exemplo, eu tô vindo aqui, eu vou ter que deixar uma abertura para esse elástico entrar. Então, eu deixo uma abertura aqui e continuo fazendo. Você pode fazer isso quando começar. Então, você começa a fazer a sua bainha. Quando estiver chegando, pare um pouquinho antes, deixa aqui uns 5 centímetros sem fazer a bainha. E aí, você faz a sua bainha. Não é bainha, né? É o canal do elástico. Feito isso, você vai pegar, então, um alfinete ou passador de elástico, se você tiver. Eu uso alfinete. Tem vários tamanhos de alfinete, aqueles alfinetes de segurança, ó. E aí, então, você vai passar, ó. Vai passar ele todinho aqui, dá a volta nele todinho, ó. Aquela coisa, né? Vai franzir. Quando você chegar com ele aqui desse outro lado, você puxa, trava ele aqui, ó. Dá uma costuradinha aqui, vem aqui. Então, deixa eu ver, deixa eu cortar aqui. Faz de conta que eu tô chegando com o meu outro elástico aqui, né? Deixa eu simular direitinho aqui pra você, ó. Tá? As diversas possibilidades de colocar elástico. Não é só aqui, né? Em qualquer lugar, até numa perna de calcinha você pode pôr assim. E aí, então, o meu elástico tá chegando lá do outro lado, ó. Meu elástico chegou aqui do outro lado. Eu corto com muito cuidado para que ele não escape. E aí, você vai emendar essas duas pontas aqui, ó. Então, ele tá todo franzido, você vai emendar. Eu gosto de emendar assim, ó, sobrepondo um sobre o outro, ó. Eu sobreponho aqui, ultrapasso, né, ó. Ponho um sobre o outro. Ou você dá pontinhos à mão, ou eu ponho aqui na máquina. Reforço essa costura, tá? Faço assim e costuro aqui, ó, atravessado. Coloco ele, então, lá pra dentro. Coloco ele lá pra dentro e ele vai estar todo franzido, né? E aí, então, eu estico ele e termino de fechar essa minha abertura que eu deixei pro elástico, tá? E assim, essa forma também de colocar, tá bom? Eu vou, então, começar a pregar o elástico no meu lençol mesmo, tá? Até voltei aqui para mostrar um pouco, porque qual o tamanho do elástico que eu ponho? No lençol de berço, eu passo nele inteiro. Porque se você for passar como num lençol de solteiro ou num lençol de casal, só na parte de cima, um pedaço, e na parte de baixo, o lençol de berço é pequeno, vai sobrar um pequeno pedaço entre a cabeceira e a peseira, né? Vai sobrar, então, pedacinho por pedacinho, eu passo nele inteiro, eu acho até mais fácil, dá menos trabalho. Tamanho do elástico, olha aqui, não tem, eu não corto elástico, eu vou pondo enquanto baste, tá bom? Então, não tem, eu não posso te falar, ó, você vai pôr 1 metro, não.
você vai colocar aqui, ó, nem corta o elástico. Eu vou colocando, esticando até acabar o seu lençol, tá bom? Até acabar a volta, ok? Então, eu vou começar aqui a pregar o meu, ó. Já prendi na máquina lá, ó, porque eu acho mais fácil, dei uns pontinhos. E aí, então, vou colocar aqui, tá? Vou ligar o barulho. Dou uns pontinhos no começo pra segurar ele ali. Pronto. E aí, então, é aquela história, ó. Pelo avesso do seu lençol, estico, seguro, gosto de segurar assim, e venho colocando. Estico, seguro. Como eu falei, eu não coloco tão na beirada, que é para eu ter mais segurança e não cortar meu elástico. Se tiver que cortar, corte o tecido. Tô chegando no final aqui, ó. Aqui foi onde eu comecei. E a mesma coisa, ó. Eu sobreponho ele aqui, ó. Passo um pouquinho de onde eu comecei. Ó, ele tá em cima aqui. E pronto. E aí, é só cortar o que sobrou aqui, ó. Agora, eu vou fazer o acabamento nele. E só lembrando você de uma coisa. Caso você vá usar etiqueta, o momento é agora de você colocar a etiqueta no seu lençol de baixo, tá bom? Você pode escolher um lugar, eu gosto de escolher um dos cantos, né? Então, eu começo a fazer minha bainha. Eu seguro ele aqui dobrado, dou meus primeiros pontinhos. E aí, estico, né? Lembra, ó, estico, dobro no tamanho do elástico e faço a minha bainha. Tô chegando aqui no canto, ó. Eu já vi pessoas que colocam a etiqueta aqui, ó. Também pode, né? Mas a etiqueta no lençol de baixo tem que ser no avesso. E aí, então, eu vou colocar aqui na pontinha, ó. Eu venho fazendo a minha bainha. Quando chegar no lugar que eu quero, eu pego a minha etiquetinha, coloco aqui e continuo. Olha que chique, fica profissional, meninas. Aqui a etiquetinha, olha que bonitinha. E você vai fazer isso na volta toda, ó, tá? Até chegar lá e aí seu lençol com elástico está prontinho.